Olá, uma ótima tarde a você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, amigo produtor, uma boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma semana por aqui. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque do Agricultura BR para a colheita de soja pelo Brasil. Vamos saber como é que anda essa colheita no estado do Mato Grosso, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. A ProSoja do Paraná pede ao Ministério da Agricultura uma ampliação do prazo do zoneamento de risco climático para a cultura do milho no estado. Por falar em milho, vamos saber como é que está o cultivo da segunda safra pelo Brasil. E ainda informações sobre a safra de algodão, direto de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. Mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. A Justiça autorizou que as unidades da Cotrijuí sejam arrendadas. A cooperativa, que fica localizada no município de Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, acumula dívidas de pelo menos R$ 1 bilhão e 800 milhões de reais e em 2014 optou por liquidação voluntária. Quem tem mais informações é Annelise Nicolodi. A sugestão para que os silos da cooperativa sejam alugados partiu do administrador judicial, que assumiu a Cotrijuí em janeiro desse ano. Com o aluguel, seria possível receber a safra que se aproxima e diminuir o passivo da cooperativa. A decisão da primeira vara civil da comarca de Ijuí estabelece prazo máximo de 3 anos para o arrendamento. Agora, basta definir uma data para que os interessados se apresentem. Por aqui eu vou falar um pouco a respeito das investidas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do governo brasileiro para conseguir colocar o produto nacional em novos mercados. Dessa vez, a discussão é sobre a Indonésia, que deve comprar carne bovina do Brasil. O que garante é o representante do Ministério, Elmar Novick, que tem andado por vários países na Ásia, na África, tentando conquistar novos mercados. Aliás, esse país fazer aquisições aqui do Brasil nem seria uma novidade. Isso porque se tem já um forte volume de compras, principalmente em torno da soja. Vamos saber então o que eles têm comprado, adquirido do país. Você acompanha comigo aqui no Agricultura BR o que as exportações para a Indonésia têm representado para o Brasil. Você observa aqui que a receita é de 1 bilhão e 500 milhões de dólares por ano em relação às vendas para a Indonésia. Produtos: soja, açúcar, algodão e milho são os que são mais vendidos para a Indonésia. Ontem, durante esse final de semana em Jacarta, o Elmar Novick confirmou, secretário executivo do Ministério da Agricultura, sua conversa com o Ministério da Agricultura da Indonésia sobre essa intenção de vender carne bovina para este país. Por aqui o Agricultura BR segue, a gente continua falando a respeito do soja. Você tem agora as informações a respeito de como que anda a colheita da soja nos estados brasileiros. Você vai ver agora como é que vem o estado do Paraná, Mato Grosso e também em todo o Brasil. Vamos ver agora como é que tem essa situação. Nós temos o Mato Grosso vindo com um bom andamento, enquanto nós temos o estado do Paraná com muito atraso. Aqui nós temos a G-Rural trazendo as situações de colheita de soja no país. 10% vem para a média nacional. Mato Grosso lidera essa situação de colheita a 30%. Estado do Paraná vem a 1% de colheita. Aqui fica muito claro, né, o destaque do estado do Mato Grosso em relação à sua colheita, que vem realmente muito adiantada. Já o estado do Paraná não. O estado do Paraná vem com problemas mesmo em relação à colheita. Já teve também em relação ao plantio e a colheita vem muito atrasada por conta das chuvas que atingem o estado do Paraná. Veja só a situação paranaense dos produtores em relação ao que acontece essa colheita de acordo com os dados da G-Rural. Até o dia 22 de fevereiro de 2018, 1%, como você já sabe. No mesmo período do ano passado, 13% da área já havia sido colhida. E a média dos últimos 5 anos, 16%. Assim vem a situação de colheita da soja no estado do Paraná, mostrando aqui que realmente o atraso nessa safra 17-18 é muito forte no Paraná.
E o Agricultura BR vai fazer um rápido intervalo comercial. Já já a gente volta com mais informações sobre a safra de soja do Brasil e também últimos destaques sobre a Argentina. Já já, não saia daí, voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, nós pedimos desculpa, tivemos um problema técnico, mas agora retomamos com as informações aqui do nosso programa. E a gente retoma falando sobre a cooperativa Cotrijuí, no município de Ijuí, no noroeste do Rio Grande do Sul, que teve uma autorização feita recentemente pela Justiça para arrendar as suas unidades. Olha, a cooperativa ela acumula dívidas superiores a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Quem tem mais informações sobre este assunto para a gente é Annelise Nicolodi. Alugados partiu do administrador judicial, que assumiu a Cotrijuí em janeiro desse ano. Com o aluguel, seria possível receber a safra que se aproxima e diminuir o passivo da cooperativa. A decisão da primeira vara civil da comarca de Ijuí estabelece prazo máximo de 3 anos para o arrendamento. Agora, basta definir uma data para que os interessados se apresentem. A Agricultura BR agora fala um pouco a respeito do que vai acontecendo com a colheita da soja. Eu trazia uns destaques a respeito desse tema anteriormente. Agora você vê em detalhes o levantamento da AG Rural sobre a colheita de soja no Brasil, no estado do Paraná, que vem com muito atraso por conta das chuvas, e também no estado do Mato Grosso, que vem bem adiantado. Veja só conosco esses números. Esses números aqui deixam muito claro essa situação de colheita em todo o país. Temos aqui a AG Rural mostrando que a colheita nacional está em 10%, colheita nacional de acordo com a AG Rural em 10%, temos aqui o estado do Mato Grosso em 30% e o estado do Paraná em 1%. Os atrasos são fortes no estado do Paraná e esse atraso mostra aí uma situação de 12 pontos percentuais atrás daquilo que acontecia no mesmo período do último ano. Veja só os dados em relação ao que acontece no Paraná especificamente, uma vez que tem uma situação grave frente àquilo que aconteceu no passado e frente à média dos últimos 5 anos. Até o dia 22 de fevereiro, 1% de área colhida de 2018. Comparando com a mesma data do ano passado, eram 13%. E a média dos últimos 5 anos, 16%. Situações de chuvas que ocorreram durante as áreas, os períodos de desenvolvimento, acabaram impactando fortemente esse atraso para a colheita da soja no estado do Paraná. Em Mato Grosso do Sul, a colheita da soja anda bem, depois de ter tido atraso no início das atividades. De acordo com as informações da AproSoja local, a região norte já conta com 70% da área colhida. O repórter Kleber Rabelo esteve em uma propriedade no município de Costa Rica que mostra que por lá o rendimento médio vai bater um novo recorde nesta temporada. No norte do Mato Grosso do Sul, a colheita da safra de soja segue em ritmo acelerado. Na fazenda Planalto, em Costa Rica, cerca de 70% das lavouras já foram colhidas, o que corresponde a 4.850 hectares dos 7.000 plantados. Segundo o coordenador de produção da fazenda, a colheita da safra deste ano caminha para um segundo recorde, 76 sacas por hectare, superando o próprio recorde do ano passado, que foi de 74 sacas. Esse ano está sendo muito semelhante ao ano passado, onde atingimos 74 sacas, mas esse ano a expectativa é de 76, o que a gente já está atingindo hoje, podendo chegar a 77 sacas até o final da colheita. Estamos numa região onde a tecnologia empregada para os produtores é muito alta. Inclusive, é uma das principais regiões de produção de algodão do estado. Isso faz com que tenhamos lavouras e um manejo empregado na cultura da soja realizado com maior detalhes e que, no final, corresponde em produtividade. Tivemos uma implantação no mês de outubro, que é o mês ideal de instalação para a cultura, muito favorável, diferente de algumas outras regiões do país, como Mato Grosso, Goiás, que a chuva chegou um pouco mais tarde. E aí tivemos, então, no período de novembro, dezembro, condições de boa de luminosidade, condições boas de umidade, que favoreceu o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo muito ideal para o desenvolvimento da soja. E agora, aí, janeiro, fevereiro, acelerando, como tu disse, as colheitas, a gente vem colhendo os bons resultados e frutos desse trabalho feito anteriormente.
A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul acredita que o estado deve colher nesta temporada a maior safra de sua história. Mais de 8.700.000 toneladas de soja, cerca de 56 sacas por hectare. Esse é o resultado de um bom manejo na lavoura e controle de doenças. Agora, a colheita da safra de soja na Fazenda Planalto chega à fase final. De acordo com o coordenador de produção, esse talvez seja o momento mais complicado da colheita, por causa das chuvas. Segundo nossos consultores meteorologistas, a gente tem um período agora para o final de fevereiro, início de março, de muita chuva. E isso pode complicar um pouquinho a retirada do produto do campo, podendo prejudicar, sim, um pouco não só a qualidade ou mesmo até a produtividade da cultura da soja. E o que fazer diante dessa situação? Estamos trabalhando com a equipe em diferentes turnos, otimizando os horários, otimizando nossos armazéns, a estrutura que está disponível para dentro da unidade para tirar o mais rápido possível isso do campo. Kleber Rabelo para o SBA. Em muitas regiões, as chuvas mais intensas que aconteceram, principalmente no mês de janeiro, foram bastante benéficas. Vamos saber agora como é que vêm as previsões de chuvas, principalmente para as áreas produtoras do país, com a Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos. Nos próximos dias, ao longo desta semana, o tempo deve ser marcado ainda por instabilidades frequentes no centro e nas áreas mais ao norte do Brasil. Isso com maior intensidade especialmente. Uma área de baixa pressão segue atuando aqui na costa da região sudeste e também aumenta as instabilidades na região. Por conta disso é que tem previsão de chuva ainda com forte intensidade aqui no sul de Minas Gerais, toda a faixa leste do estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro também deve ser influenciado pelas instabilidades mais significativas ao longo desta semana. A chuva ainda vai seguir mais concentrada também na região central, então a região centro-oeste ainda recebe chuvas mais significativas por conta ainda das instabilidades que seguem avançando da Amazônia aqui para a região central do país. Grande parte da região norte também tem chuva e na faixa norte da região nordeste as instabilidades ainda atuam de maneira bastante significativas. Tempo firme aqui no interior da Bahia e ainda também nas áreas mais ao norte do estado de Minas Gerais. Na região sul, a chuva volta a acontecer aos poucos após períodos de tempo mais seco, mas as instabilidades ainda vão atuar só que de maneira mais fraca. Tanto que o volume de água, especialmente no Rio Grande do Sul, é baixo e não passa de 5 milímetros em apenas 5 dias. As chuvas mais significativas do sul do Brasil voltam a acontecer entre Santa Catarina e o estado do Paraná entre o dia 27 de fevereiro até o dia 3 de março. No decorrer do segundo período, a chuva ainda segue concentrada no centro e norte do país, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e até o sul da Bahia, que recebem as pancadas mais fortes, com riscos também de temporais. No sul do país, instabilidades ainda atuam, só que de maneira mais fraca. No Rio Grande do Sul, não chove mais do que 15 milímetros em 5 dias. No decorrer do terceiro e último período, mais para a metade do mês de março, é onde as instabilidades vão ganhar mais força no Brasil, especialmente no centro e no norte. Então, grande parte da região centro-oeste, áreas mais ao norte de Minas Gerais, região norte e também no interior do nordeste, é onde as instabilidades vão ganhar bastante intensidade e tem risco para temporais em grande parte dessas áreas mais escuras do mapa. Na região sul, instabilidades ainda seguem de maneira mais fraca. Então, no sul do Brasil, com chuva mais fraca, ainda ao longo das próximas semanas, o cenário segue bastante otimista para os produtores que já estão em fase de colheita. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana. E por aqui a gente segue falando da safra de soja da América do Sul. Mas agora a gente sai do Brasil e vai para o país vizinho, no Paraguai, porque no quadro Somos Todos Produtores de hoje, a gente exibe um pouquinho da atividade de colheita acontecendo por lá. Exatamente. Temos um telespectador participando conosco, ele que é produtor rural lá no Paraguai. Vamos saber o que ele escreveu aqui para o Agricultura BR. Ele que tem participado conosco relativamente, né? Tem participado bastante. Ele mandou a seguinte mensagem. Olá, pessoal. Envio fotos do encerramento da minha colheita de soja deste ano. Foi uma boa colheita e por aqui o clima foi muito favorável. É a mensagem do Renato Bugues de Raul Penha, no Paraguai. Renato, um grande abraço a você. E já que ele enviou fotos, estão aí na tela as fotos do Renato Bugues. Você tem aí um trabalho final, né? Ele já disse que a colheita de soja foi
muito boa nessa temporada. O Renato, que fica, tem a sua área de produção em Raum Penha, no Paraguai, mostrando um pouco, mandou imagens também, vídeo da sua colheita de soja. Nós podemos ver ali a área de trabalho dele, deve ter encerrado agora para esse final de semana. Tivemos condições climáticas no Paraguai, Juliana, para fazer esse processo, e a gente agradece sempre muito o Renato, ele que é produtor no Paraguai e produz soja, produz milho também, entre outras culturas. Aliás, pessoal do Paraguai como um todo, que sempre participa do programa aqui conosco, no Agricultura BR, muito obrigado pela sua audiência. São paraguaios e também brasileiros que produzem grãos no Paraguai. Um grande abraço a todos. E a gente segue falando de soja ainda na América do Sul, mas agora sobre a Argentina. Enquanto o Paraguai e o Brasil colhem uma safra positiva, a projeção da safra argentina do grão, temporada 17-18, continua caindo. Na semana passada, as duas instituições que fazem acompanhamento de safra do país reduziram mais uma vez a projeção da colheita total. A Bolsa de Comércio de Rosário reduziu em 5,5 milhões de toneladas a expectativa de colheita agora, na comparação com os números apresentados no mês de janeiro. A queda foi muito drástica, veja só comigo na sua tela. A projeção da Bolsa saiu de 52 milhões de toneladas para 46,5 milhões. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires também reduziu na semana passada a sua projeção, saindo de 50 milhões para 47 milhões de toneladas. A expectativa, redução de 3 milhões de toneladas de uma semana para outra. Vale a gente lembrar que na Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a projeção já está 7 milhões de toneladas abaixo do que o país tinha de estimativa inicial para colher nesta temporada. Foi o clima bastante seco na Argentina que acabou atrapalhando demais a produtividade de soja das lavouras por lá. O clima continua determinando o potencial produtivo daqui para frente. Por aqui vamos saber então dos números da soja, só que lá nos Estados Unidos. Isso porque exportadores privados informaram ao Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta segunda-feira vendas avulsas para a China. Vamos ver como é que ficaram essas vendas aqui. Foi informado na manhã desta segunda-feira, volume de 132 mil toneladas, com entrega ainda na campanha da temporada 17-18. Destino é China, uma situação que sempre traz bons ventos em relação aos negócios com soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que há dois fundamentos importantes neste cenário. Um deles é esse que a Juliana acabou de destacar, de previsões bem mais baixas para a produção de soja na Argentina, e também a demanda que recai um pouco também sobre a soja norte-americana. Vamos acompanhar como vem operando a soja na Bolsa de Chicago, então, nesta segunda-feira. Há pouco ela vinha subindo e com força. Neste momento, segue movimento de alta. A alta chega próximo a 1% para algumas posições. Os contratos para entrega em março operam agora a $10,45 mais 25 por bushel, elevação de 0,86%. Soja para entrega em maio vem a $10,56 mais 75, elevando agora as cotações em 0,88%. A cotação de julho vem a $10,65 mais 75, alta de 0,92%, sendo que esta posição já passou hoje dos $10,67. Enquanto isso, soja para entrega em agosto vem com alta de 0,80%, negociada a $10,64 mais 50 por bushel, momento de alta, Fabiano, para a soja em Chicago. Exato, e que tem ajudado aqui a soja no valor em reais aqui no Brasil. O que tem dado também um apoio é o dólar comercial por conta das situações, principalmente políticas no Brasil, que tem sustentado valores em patamares mais altos. Nós temos hoje o dólar comercial com recuo de 0,15%, mas vai permanecendo acima de R$ 3,20, R$ 3,23 mais 7 para a moeda norte-americana. Nós vamos para um rápido intervalo. Veja ainda hoje que a AproSoja do Paraná pediu ao Ministério da Agricultura para prorrogar o período de plantio do milho de segunda safra no estado. E por falar em AproSoja, no Mato Grosso do Sul, teve posse nesse último final de semana. A gente já volta com estas e outras informações. Já é tempo de plantio do milho de segunda safra pelo Brasil e devido ao atraso na safra de soja, por conta do clima seco na fase de plantio e até nas chuvas recentes que atrapalham a colheita, o calendário de plantio do milho safrinha está apertado em algumas regiões do país.
para ajudar os produtores, a AproSoja do Paraná solicitou ao Ministério da Agricultura a prorrogação do zoneamento agrícola de risco climático para a cultura do milho de segunda safra em algumas regiões do estado. Alguns produtores temem não conseguir fazer o plantio dentro do prazo atual, que no zoneamento agrícola para o estado do Paraná termina no dia 28 de fevereiro. O pedido da AproSoja para o Ministério da Agricultura é de que o plantio do cereal no estado seja estendido até o dia 10 de março. A AproSoja diz que tem produtores que não estão querendo retirar os insumos das cooperativas se não aumentar o zoneamento, pois não querem arriscar plantar sem o seguro, já que as seguradoras só fazem os seguros até o dia 28 de fevereiro. O pedido de alteração foi feito na última quinta-feira pela AproSoja do estado e, na ocasião, o secretário de Política Agrícola do Ministério, Neri Geller, se mostrou bastante solidário a essa questão dos paranaenses e garantiu que esse prazo será estendido. Bom, vamos saber então como que o clima vai ficar para os produtores de milho do estado do Paraná assim que puderem entrar com as máquinas no campo. Os produtores de milho do estado do Paraná vêm tendo alguns problemas e transtornos em relação ao andamento do plantio do milho safrinha. Isso especialmente por conta do solo, que segue com mais umidade do que é necessário para esta fase das lavouras. Os índices agora seguem em torno de 80% de umidade no solo no estado do Paraná e os produtores de milho safrinha no estado do Paraná apenas agora já plantaram 19% de áreas produtoras. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva na região. Áreas de instabilidades que acabam avançando pelo interior do país conseguem alcançar o estado do Paraná e volta a chover de maneira mais significativa. O volume de água é bastante expressivo, em torno de 30 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer da segunda semana, o tempo pouco vai mudar na região, porque ainda segue chovendo no estado do Paraná, especialmente nas áreas mais ao sul. No norte paranaense, a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade, as pancadas ficam cada vez mais fracas e isoladas, mas a chuva ainda não cessa. É apenas durante o terceiro e último período, mas para meados da metade do mês de março, entre o dia 9 até o dia 13, é quando a chuva começa a se enfraquecer no estado do Paraná. Dessa vez, então, o volume de água já fica mais baixo, em torno de 15 milímetros em 5 dias, na maior parte do estado do Paraná. Então, durante esta e a próxima semana, as instabilidades ainda vão seguir atuando no estado paranaense e o volume de água ainda deve ser bastante significativo, o que ainda pode atrapalhar momentaneamente as atividades de plantio do milho safrinha na região e essas instabilidades ainda devem seguir mantendo o solo também com bastante umidade. Mas para metade do mês de março é quando a chuva perde um pouco mais de força na região e o cenário fica mais otimista para o plantio das lavouras de milho safrinha. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. O clima é o fator fundamental para se ter um bom desempenho para o milho em segunda safra. Vamos saber agora como é que anda essa história pelo centro-oeste do país. No norte do Mato Grosso do Sul, a colheita da safra de soja segue em ritmo acelerado. Na fazenda Planalto, em Costa Rica, cerca de 70% das lavouras já foram colhidas, o que corresponde a 4.850 hectares dos 7.000 plantados. Segundo o coordenador de produção da fazenda, a colheita da safra deste ano caminha para um segundo recorde, 76 sacas por hectare, superando o próprio recorde do ano passado, que foi de 74 sacas. O milho até o momento está sendo implantado numa ótima época, né? Milho implantado dentro de fevereiro tende a dar bons resultados. A região como um todo tem potencial aí para 140, 150 sacos. Então é um pouco cedo talvez para concretizar esse resultado, mas o potencial da região é enorme para o milho safrinha. Aqui no Mato Grosso do Sul choveu bastante no mês de janeiro e as condições climáticas acabaram prejudicando alguns fatores de produção, da mesma maneira que aconteceu em alguns períodos da colheita da soja. No início do plantio, houve um pequeno período de estiagem, mas, de acordo com a Conab, ainda assim, em Mato Grosso do Sul, pelo menos 3% da área já foi semeada. Agora, a colheita da safra de soja na Fazenda Planalto chega à fase final. De acordo com o coordenador de produção, esse talvez seja o momento mais complicado da colheita,
por causa das chuvas. Tanto a soja como o milho, a gente faz o total armazenamento dentro da unidade. Porém, apesar de ter 1 milhão de sacas de capacidade de armazenamento, não é o suficiente para suprir toda a demanda de soja e milho. Então, conforme a gente vai colhendo, a gente já começa a fazer a expedição. Somos uma região com boas condições climáticas, então favorece bastante não só a cultura do verão, como a cultura do safrinha. Então, para a nossa região, acredito que esse valor não seja tanta realidade. Inclusive, nós vamos aumentar a nossa área de segunda safra para a safra 18/19. Kleber Rabelo para o SBA. E a gente volta a falar agora da Argentina. Isso porque, além da soja, a cultura do milho também está bastante prejudicada por lá por conta do déficit hídrico. Estimativas de produção seguem sendo reduzidas, assim como acontece para a oleaginosa. Na semana passada, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires voltou a reduzir em mais 2 milhões de toneladas a expectativa de produção total do grão. Nestes dias, acontece a etapa crítica de definição de produtividade média dessas lavouras e o clima continua indicando um baixo potencial. Os números atuais da safra já se mostram 4 milhões de toneladas atrás do que se acreditava no início do ciclo. No início, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires acreditava que a safra de milho do país seria de 41 milhões de toneladas. A expectativa que se seguiu a essa já havia reduzido em 2 milhões, estimando a safra em 39 milhões de toneladas, e na última quinta, a Bolsa reduziu em mais 2 milhões essa projeção, trazendo para 37 milhões de toneladas a produção da safra 17/18 do país. Falamos no milho, agora o milho norte-americano. Isso porque na manhã desta segunda-feira foi confirmado por exportadores privados novas vendas de milho ao Departamento de Agricultura norte-americano para destinos não declarados. Veja só aqui como é que foi o volume, então, dessa declaração desta segunda-feira mais cedo. Volume de 125 mil toneladas para entrega na campanha 17/18. Destino não declarado aqui, portanto, em relação para onde vai esse milho. Situação que normalmente traz bons ventos aos negócios lá em Chicago, que é o que nós vamos ver agora. Vamos saber se isso surtiu algum efeito positivo para o milho norte-americano, o milho com negócios em Chicago. É importante lembrar que tem um milho que foi vendido hoje, mas tem essa informação da Juliana, da Argentina, que segue também com quebra para o cereal. Posição de março, $3,69 o bushel, alta de 0,75%. Maio, $3,77 o bushel, alta de 0,80%. Julho, $3,85 o bushel, alta de 0,71%. E a posição de setembro, $3,91 o bushel, com alta de 0,64%. Em breve, o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher, na data 8 de março. E aqui no Agricultura BR estamos preparando uma semana especial de conteúdo voltado à mulher do agro. O repórter Kleber Rabelo está preparando um material bem bacana. Veja aí. Nós estamos dentro da cabine de uma colheitadeira aqui na Fazenda Graça de Deus, que fica perto da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Estou aqui com a Camila e quem falou que pilotar a máquina agrícola não é trabalho de mulher. É trabalho de mulher também. A Camila é uma excelente profissional, sabe muito bem o que está fazendo. Mas Camila, você já deve ter sido vítima de preconceito em algum momento, né? Porque esse é um trabalho que foi rotulado como masculino, não é verdade? Já passou por alguma situação? Não, isso é direto, já do dia a dia já se passa por preconceitos. Você trabalha com máquina agrícola há quanto tempo? Pilotando há quanto tempo? Há uns 7 anos. Como que você se sente? Você faz isso porque você gosta, porque você ama? É a paixão. Olha só que bacana, a gente vai trazer uma reportagem especial no SBA, no Dia Internacional da Mulher, mostrando o trabalho de mulheres que venceram no agronegócio e mostrar também que agronegócio é trabalho de mulher. Agora falando sobre a safra 2017-18, vocês começaram a colheita recentemente, né? Isso, começamos ontem.
aqui a região sul ficou bastante prejudicada por conta das chuvas que tiveram. O pessoal da região norte já conseguiu, já está em fase final de colheita da safra, início de plantação do milho safrinha, que vocês estão começando. Mas a produção foi boa, né? Está sendo ótimo. Tá certo. E olha, a reportagem completa você vai acompanhar nos próximos dias aqui no SBA. É na semana que vem, hein? Você não pode perder. E no próximo bloco a gente fala sobre a primeira rodada de leilões de arroz realizadas pela Conab na semana passada. E você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Voltamos já. Estamos de volta com as últimas informações para o setor arrozeiro do Brasil. E a Conab realizou na última quinta-feira a primeira rodada de leilões PEPRO e PEP para ajudar na comercialização do cereal na região sul do país, uma vez que os valores se encontram abaixo do preço mínimo estabelecido pelo governo federal, que é de R$ 36,01 pela saca de 50 quilos. Esta primeira rodada de leilões ofertou prêmio para 300 mil toneladas do cereal, sendo que 60% do total colocado à disposição foi arrematado. Os leilões PEP e PEPRO foram autorizados pelo governo federal no dia 29 de dezembro do ano passado e prevêem auxiliar o setor arrozeiro do país com operações em cerca de 100 milhões de reais, o que dá aproximadamente 1 milhão a 1 milhão e 300 mil toneladas de arroz. As próximas rodadas de leilões serão feitas conforme a demanda, segundo informou o Ministério da Agricultura. Bom, e para ajudar o setor arrozeiro do país, que se encontra em uma condição muito ruim de mercado, a Ipagre de Santa Catarina está desenvolvendo uma nova cultivar de arroz voltada ao preparo de risotos, que pode ajudar e muito na rentabilidade do produtor. Essa nova cultivar é a seguinte, SCS 123 Pérola. A nova cultivar oferece um bom valor agregado ao risicultor, uma vez que chega a ser vendida ao consumidor final por valores até 10 vezes maiores que o praticados em relação ao arroz convencional. Além deste alto valor agregado, uma outra boa informação a respeito da variedade Pérola tem a ver com a produtividade, que é maior do que as demais variedades destinadas ao preparo de risotos. Segundo os especialistas e que têm trabalhado no desenvolvimento desta nova variedade, uma variedade normal de arroz para risoto rende em média 4 toneladas por hectare. Já o Pérola apresentou produtividade média de 10 toneladas por hectare nos experimentos realizados em diversas regiões produtoras de Santa Catarina. Ainda neste ano, a Ipagre catarinense vai selecionar as empresas que irão reproduzir as sementes para vender aos produtores. E ela acredita que até o ano de 2020, os consumidores já estarão comprando esta nova variedade no mercado atacadista. E é hora de colocar a participação do telespectador por aqui no quadro Agricultura BR Responde. E a nossa participação hoje vem lá do estado do Rio Grande do Sul. Vamos saber quem está participando do programa conosco. É a Márcia Cauci, de Pouso Novo, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber a previsão do tempo para esta semana em Lajeado. Quem responde para você, Márcia, e para todos da região é a Juliana Rezende. Atenção! Respondendo à dúvida da telespectadora Márcia Cauci, da região de Pouso Novo, na parte central do Rio Grande do Sul, que quer saber como é que fica o tempo agora ao longo dos próximos períodos. Bom, a disponibilidade hídrica do solo ainda segue um pouco mais elevada nessa região. Os índices agora variam de 60% até 70%, o que é uma condição ainda favorável para grande parte das lavouras que estão em fase de desenvolvimento. Nos próximos 5 dias, as instabilidades voltam a se espalhar pela região sul e volta a chover
principalmente no estado gaúcho. Só que a chuva ainda não volta com força. As instabilidades agora ainda seguem fracas, irregulares e o volume de água ainda deve seguir mais baixo. E não deve chover mais do que 5 milímetros em 5 dias na região. No decorrer da segunda semana, as instabilidades até ganham um pouco mais de intensidade, só que as pancadas ainda devem seguir de maneira mais fraca e também mal distribuídas no Rio Grande do Sul. O volume de água dessa vez não passa de 15 milímetros entre o dia 4 até o dia 8 de março. No decorrer do terceiro e último período, entre os dias 9 até o dia 13, tem previsão de chuva ainda no Rio Grande do Sul, só que as instabilidades ainda persistem de maneira mais fraca. Então, no decorrer desta primeira quinzena do mês de março, chuva fraca ainda deve seguir ocorrendo na parte central do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Juliana, e obrigada a você, Márcia, por ter participado. Um abraço a todos por aí. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E o assunto agora é algodão, porque no estado do Mato Grosso o plantio quase completo. E de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o plantio de algodão no estado do Mato Grosso atinge mais de 99%, já está muito próximo à sua fase de conclusão, com avanço de 1,40 pontos percentuais na última semana. Vamos saber então como é que vem esse plantio no comparativo com o mesmo período do ano passado e também com a média dos últimos 5 anos. Você tem aqui os dados em relação até o dia 22 de fevereiro, de acordo com o IMEA, 99,8% já cultivado. Observe que vem mais adiantado, inclusive quase em linha, mas mais adiantado do que acontecia em 22 de fevereiro de 2017, quando eram 99,4%. A média para essa época do ano é de 99,2%. Situação é muito favorável em relação ao algodão. Entre as regiões produtoras do Mato Grosso, o Nordeste, o Noroeste e o Oeste de Mato Grosso já concluíram o seu plantio. O IMEA prevê que a área plantada com algodão deve ser de 752.563 hectares com a variedade, que vem com uma boa situação no mercado, o que acaba trazendo mais produtores para destinação para a área nessa safra 2017-2018. Em Mato Grosso do Sul, as expectativas da safra nova são positivas. O Kleber Rabelo conta pra gente agora quais são as projeções da produção de pluma para o estado. Nós estamos na Fazenda Planalto, cerca de 50 quilômetros da cidade de Costa Rica. Vamos falar sobre a safra verão do algodão. A safra foi plantada no mês de dezembro e temos expectativa aqui para a Fazenda Planalto, que fica no norte do Mato Grosso do Sul, de safra cheia. Vou conversar com Douglas Broeto, coordenador de produção aqui da Fazenda Planalto. Então, boas expectativas para a safra do algodão, né? Realmente, Kleber. Fizemos a instalação da cultura em meados do dia 10 a meados do dia 22 de dezembro. Realmente é um período de implantação muito bom. O acompanhamento que a gente vem fazendo das lavouras até o momento, as mais velhas, em torno de 60, 65 dias, está fantástico. Para essa região, a gente tem experiência para as demais fazendas, não somente a nossa, que o algodão nessa época, com o manejo empregado da forma adequada, tem potencial para mais de 300 arrobas. Então, quantos mil hectares de algodão foram plantados? Na Fazenda Planalto estamos hoje com 7.300 hectares de algodão verão e mais 700 hectares de algodão segunda safra. E a expectativa é de safra cheia? Realmente, a cultura está com um desenvolvimento fantástico. Em relação ao ano passado, como foi a colheita do algodão ano passado? O ano passado tivemos a condição de colheita muito favorável pela ausência de chuvas. Então isso, além de proporcionar um melhor rendimento, proporcionou uma ótima qualidade de fibra por não prejudicar o visual ou mesmo as características intrínsecas da pluma do algodão. Fizemos a colheita em torno de 50 dias, então foi muito semelhante aos anos anteriores. Porém, esse ano já se tem uma expectativa de chuva e vamos ter que trabalhar forte também para não ser prejudicado nesse sentido. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Conversei com Douglas Broeto, coordenador de produção aqui da Fazenda Planalto, Kleber Rabelo para o SBA.
E ainda nesta edição a gente fala sobre café. Você vai saber como foi o desempenho do Brasil em janeiro. E você vai ver ainda hoje como é que foi a posse na AproSoja Mato Grosso do Sul da nova presidência nesse final de semana. Voltamos em instantes. A movimentação para Campo Grande Expo já começou. Na semana passada aconteceram eventos que antecedem essa grande feira voltada à produção agropecuária do Brasil, que acontece em julho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na quinta-feira, uma rodada de negócios entre mulheres começou a discutir assuntos que estarão em debate na feira deste ano. E na sexta-feira aconteceu um dia de campo no Terra Nova Eventos, que movimentou bastante gente e também bastante dinheiro. Vamos acompanhar na reportagem como foi a preparação de tudo isso. Uma novidade para Mato Grosso do Sul. A proposta da Campo Grande Expo é potencializar o desenvolvimento do agronegócio com foco no formato ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta. Durante a feira, que acontece no mês de julho, serão realizados dias temáticos, um deles voltado para a participação das mulheres no agro. E foi com este intuito que a presidente Alessandra Piano realizou no Sebrae um encontro com lideranças rurais. A feira ela é toda temática, ela vai abordar 5 temas, sendo que um deles é dedicado à mulher do agro, então essa reunião é justamente para definirmos qual é o alinhamento da programação desse dia. A Campo Grande Expo ela propõe uma feira um pouco mais dinâmica, porque nós vamos estar trabalhando com o cultivo da terra, né? Vamos plantar, vamos colher, vamos fazer silagem, vamos fazer feno, vamos fazer algumas dinâmicas de abertura de área, trincheiras, enfim. Então é um modelo de negócios que ainda não existia e por isso que acreditamos que há espaço sim para mais um evento. A diretora de pecuária da Sociedade Rural Brasileira foi convidada para participar do pré-evento por ter uma visão ampliada deste Brasil que produz. No último ano, Tereza Vendramini participou de 15 encontros pelo país. Eu tive 15 encontros de realidades totalmente diferentes uma da outra. A única coisa que eu vejo é uma coragem nessas mulheres todas, cada uma no seu momento, de continuar progredindo e de se continuar tendo informação e caminhar. Isso é inexorável. A Embrapa, uma das apoiadoras da Campo Grande Expo, participou do bate-papo, levando sugestões e mostrando o ponto de vista em relação à participação das mulheres no agro. O que a gente vem percebendo no trabalho à frente da Embrapa é que as mulheres elas estão mais abertas a aderir às tecnologias, às novas tecnologias. Elas buscam mais tecnologias. E isso tem sido bastante positivo, né? Além da questão da sucessão. O que a gente nota também é que a mulher à frente do agronegócio, ela melhora essa questão da sucessão. Os filhos ficam mais próximos também, que era uma preocupação, né, para todos do sistema. Então, isso a gente vê bastante positivo. A gente está bastante aberto a isso, a gente quer promover outros eventos que tragam a mulher mais junto também à Embrapa. Na sexta-feira, no Terra Nova Eventos, um dia de campo que teve início com a demonstração do plantio integrado Milho com Braquiária e ciclo de palestras. O encontro abordou assuntos como os desafios e as perspectivas do Plano ABC e os avanços da mulher no agro. Na sequência, os palestrantes participaram de um debate conduzido pelos apresentadores Fabiano Reis e Juliana Comparim, com transmissão ao vivo pelo SBA. Por aqui falamos sobre café agora no Agricultura BR, falando um pouco a respeito dos embarques brasileiros durante o mês de janeiro. E você vai ver agora que teve uma redução frente ao mesmo período do ano passado. Nós temos aqui os dados que mostram como é que as exportações brasileiras de café têm se comportado, de café verde do Brasil. Janeiro de 2018 com 2.327.000 sacas de café, enquanto que um ano antes foram 2.451.000 sacas
sacas de café, de acordo com o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do país. Em relação ao que foi embarcado, quase a totalidade foi com café arábica. Vamos saber então como é que ficaram esses dados, divididos aqui entre a arábica e também o café robusta. Total de 2.320.000 sacas. De arábica foram 2.310.000 sacas, com uma queda de 4,6% frente ao comparativo ao último ano, enquanto que o café robusta, bem baixo, 11.320.000 sacas, uma queda de 49,3% de acordo com os números do Secafé, que utilizou como base também os números da Secretaria de Comércio Exterior. Vamos saber agora como é que se comporta o mercado futuro? Começando então pelo café arábica negociado em Nova York, hoje com recuperação. Posição de março a $1,20 a libra-peso, alta de 0,71%. Maio sobe quase mais de 1% a $1,22 por libra-peso. A posição de julho sobe 1%, $1,24 mais 45 por libra-peso. E a posição de setembro é negociada a $1,26 mais 75 a libra-peso, alta de 0,99%. Negócios hoje em recuperação com café arábica em Nova York. De olho agora no mercado do café robusta lá fora. Negócios acontecendo na Bolsa de Londres, que é referência internacional para essa commodity. Aqui no Brasil, ela é referência para os negócios com o café Conilon. Os negócios hoje vêm com queda. Posição de março cai 0,27% e negocia a tonelada do robusta a $1.788. Os negócios para maio vêm a $1.745 a tonelada, com baixa de 0,34%. Enquanto isso, julho cai 0,33% e negocia o café a $1.773 e a tonelada para entrega em setembro vem a $1.776 por tonelada. Em resumo, o que acontece com o mercado internacional do café robusta é de preços baixos. Isso tem a ver com a safra do Vietnã, maior país produtor da variedade no mundo, que tem negócios cheios, tem uma produção cheia neste ano. O Brasil, que é o segundo maior produtor da variedade no mundo, também contribui para essa queda nos preços, uma vez que tem também uma safra positiva vindo aí. E neste último sábado, o produtor rural Juliano Chimaidec assumiu a presidência da AproSoja de Mato Grosso do Sul em um evento que contou com a presença do governador do estado, Reinaldo Azambuja. Há 10 anos representamos interesses... Filho de agricultores, Juliano Chimaidec chegou ao Mato Grosso do Sul junto com a família em 1975, com o objetivo de cultivar soja no município de Sidrolândia. Hoje, ele, que está entre um dos produtores mais tecnificados da região, assume o cargo de presidente da AproSoja durante o biênio 2018-2019. Uma das prioridades da gestão Uma Nova Safra é o incentivo à integração lavoura-pecuária. Unir o agricultor com o pecuarista, melhorando renda aos dois. Graças à Fundação MS, hoje a gente pode fazer isso com segurança. Em vez do binômio soja e milho, a gente trabalharia com soja e pastagem, o que vai dar segurança para o agricultor e rentabilidade para o pecuarista. Temos também que fomentar o programa Soja Plus, onde o produtor rural ele vai checar se a sua propriedade está nos conformes da NR31, que é muito forte. E nós chegamos ao produtor rural de forma gratuita com o Soja Plus, orientando ele como adequar, se está adequada a propriedade, checando, e como adequar as melhorias que tem que ir para o sistema. Na última gestão, comandada pelo produtor rural Cristiano Bortolotto, foram desenvolvidas inúmeras ações de fortalecimento da associação e da produção de grãos do estado. A soja trabalhava em torno de 3 projetos de atuação firme. Nós ampliamos para 10 projetos de atuação diretamente ao produtor
produtor de uma forma em desenvolver a agricultura de uma forma sustentável e integradora. E esses 10 projetos, eles trouxeram resultados de confiança do produtor com relação à instituição, resultados de confiança da sociedade com relação ao produtor. Então, o maior ganho não é a quantidade, não são os números que se alcança com aquilo que se realizou, mas sim o resultado positivo que traz para o desenvolvimento da produção e o desenvolvimento da sociedade como um todo. Durante a solenidade de posse da diretoria, o governo do estado destacou a importância do trabalho da associação na divulgação dos números referentes à produção de grãos. É uma instituição que está sempre atenta aos interesses dos produtores de soja e milho, dos agricultores, e de uma maneira muito estratégica. Não atua só em âmbito governamental ou com o terceiro setor, sempre buscando o melhor para os produtores diretamente, mas pensando também no rumo da expansão da soja e do milho e da competitividade desse setor aqui no estado e no Brasil. Atuando muito forte também em Brasília, nas matérias que dizem respeito e que interferem aqui no dia a dia da produção, e eu acho que isso é fundamental para o estado, porque sem dúvida nenhuma cria cada vez mais oportunidade de melhoria para o produtor. A ProSoja tem ajudado os produtores de soja e de milho com novas tecnologias, com novos projetos que muitas vezes ajudam a desenvolvimento tecnológico, aumento de produtividade, para segurança na produção, e a gente trabalha com a entidade fazendo a transferência financeira. O estado tem um fundo, que é o Fundemes, que faz a transferência de recursos conforme os projetos apresentados. Nesses últimos anos, a ProSoja apresentou inúmeros projetos, o SIGA-MS, controle de tempo e tantos outros, e a gente aporta esse recurso dentro da entidade para ela desenvolver esses projetos que apoiam o segmento produtivo. O evento foi marcado pela presença de autoridades e produtores rurais que foram até a FamaSul prestigiar a nova diretoria. Quais as expectativas para essa nova gestão? A ProSoja é uma entidade relativamente nova, mas vem prestando um bom serviço aos produtores de grãos. Em todos os sentidos, no relacionamento com outras instituições privadas e no relacionamento com o governo também. Essa alteração de diretoria, mudança de diretoria, não deve mudar muito os rumos da administração da ProSoja, visto que nessa sucessão há um entendimento entre as partes e deverá haver uma continuidade boa para nós produtores. Por aqui o Agricultura BR aproveita para parabenizar o Juliano, ele que assume a presidência da ProSoja, esteve conosco aqui recentemente. Todo sucesso para essa nova diretoria. Por aqui eu destaco agora as informações do quadro Agroações, hoje falando um pouco sobre produção e moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país e também uma destinação maior que deve se ter para a produção de etanol nessa temporada 2018-2019. É o que fala a Biosev, que é a segunda maior produtora de etanol no mundo e que tem uma forte operação aqui no Brasil, em especial no centro-sul brasileiro. Vamos ver os dados, então, referentes ao que vem acontecendo com essa empresa. Acredita numa safra muito mais alcooleira do que em relação à produção de açúcar. Aqui a estimativa para o centro-sul do Brasil, na visão da Biosev. Produção de 35 milhões de toneladas, uma redução de 5 milhões de toneladas em relação ao que acontecia na temporada anterior. Na verdade, a Biosev acredita que deve cair de 4 até 5 milhões essa produção de cana-de-açúcar, de moagem de cana-de-açúcar em relação ao centro-sul do país. A Biosev, que teve uma situação do seu prejuízo líquido bastante evidente no quarto trimestre do ano passado, de 2017, que não considera-se ano comercial, ou o ano safra 2018-2019, terceiro trimestre. Veja só que o prejuízo líquido foi forte para essa empresa aqui com prejuízo líquido. É importante lembrar, balanço do terceiro trimestre da temporada 18-19, ficando com 279
milhões de reais de prejuízo líquido. Uma moagem de cana-de-açúcar que foi de 6 milhões e 400 mil toneladas, uma queda de 18,7% para o volume da qual ela tinha feito no mesmo período anterior, falando aí da safra da Biosev, que é uma grande produtora, uma grande empresa que trabalha com esses elementos. Você acompanha agora conosco como é que as ações da Biosev têm se comportado no Brasil. Veja só, no acumulado do mês de fevereiro, que no dia 2 o valor era de R$ 4,35 por ação, no dia 9 caía para R$ 4,15, no dia 19 subia para R$ 5,98, no dia 21 de fevereiro R$ 5,90, nesse 23 de fevereiro R$ 5,44 o valor da ação da Biosev. Assim fica a situação da Biosev em relação ao acumulado dos últimos 30 dias. Você vai saber agora como é que vem as ações da Biosev no quadro Agroações, neste momento, agora ao vivo na Bolsa de São Paulo. Veja só que hoje vem com uma queda muito expressiva, 3,49% de queda para as ações da Biosev, negociada sobre a sigla BSEV3 a R$ 5,25, vai perdendo aí 20 centavos frente àquilo que tinha de fechamento na última sexta-feira. Falando em cana-de-açúcar, vamos saber como que fica o clima para a região centro-sul do país nesta reta final de mês de fevereiro e o mês de março, último mês que encerra a safra 17 e 18 da fibra. Quem traz os destaques é a Juliana. De acordo com as imagens de satélite, podemos ver que as nuvens mais carregadas ainda seguem atuando na parte central e também no norte do país. Mas no decorrer dos próximos períodos, essa chuva começa a avançar também sobre a região sul. Agora, grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do centro-sul do Brasil ainda segue com um cenário mais otimista para a maior parte das lavouras. Isso porque a umidade do solo segue bastante elevada. Aqui na região central, sudeste e também entre o norte gaúcho até o Paraná, a umidade do solo ainda segue mais elevada, com índices que superam 80%, enquanto que na região central acabam alcançando até 100% no estado do Mato Grosso. Então, com essa umidade do solo mais elevada persistindo na maior parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar da região, as lavouras seguem mantendo bom ritmo de crescimento. E nos próximos períodos não vai ser diferente, tem previsão de chuva ainda na maior parte do centro-sul, aqui na região sudeste e na região centro-oeste, é onde as instabilidades ainda vão seguir com forte intensidade. Uma área de baixa pressão segue atuando próximo à costa da região sudeste e aumenta a chance para pancadas de chuva aqui no sul de Minas Gerais, leste paulista e ainda também no Rio de Janeiro. Na região centro-oeste, as instabilidades, apesar de mal distribuídas, ainda podem ocorrer de maneira mais fortes. No decorrer da segunda semana, as instabilidades agora ainda seguem atuando entre o centro-oeste e o sudeste de maneira mais expressivas. Na região sul, chuva fraca, mas persistente. No decorrer do terceiro e último período, a chuva agora vai conseguir perder mais intensidade na região sul e vai ganhar bastante força entre o centro-oeste e o sudeste. Tanto que o risco para temporais agora é bastante elevado, principalmente aqui nessas áreas mais escuras do mapa, entre Mato Grosso, Goiás e também o norte de Minas Gerais. De maneira geral, as instabilidades vão seguir atuando na maior parte do centro-sul, beneficiando grande parte das lavouras de cana-de-açúcar da região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! O FCO, Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, deve liberar para Mato Grosso do Sul este ano recursos na ordem de 7 bilhões e 900 milhões de reais durante o pré-evento da Campo Grande Expo, que aconteceu na última sexta-feira. A repórter Kaile Rodrigues conversou com um representante da instituição. Vamos falar de FCO, assunto que interessa demais o produtor rural. Ao meu lado está o Edmilson Alves, que é diretor de implementação e de gestão de fundos da Sudeco, e eu já repasso a pergunta para ele. Como que está o fundo, Edmilson? O fundo do FCO, do ano de 2017, houve a retomada dos fundos. Só no ano de 2017 houve o investimento na região centro-oeste de 8,3 bilhões de reais, com 48.335 pessoas beneficiadas na região centro-oeste. Para o ano de 2018, nós temos 7,9 bilhões disponível. Para o estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, na região de Campo Grande, nós temos 1 bilhão e 820
milhões disponível para a região do Centro-Oeste, com a melhor taxa de juros do mercado. A taxa de juros do FCO hoje é uma taxa imbatível. Se fizermos uma comparação com os juros do BNDES, que tem uma linha semelhante ao nosso, a nossa taxa de juros, a maior taxa de juros é em torno de 8,50. Essa taxa de juros, a menor taxa de juros do BNDES é 8,50, podendo chegar próximo de 15%. Ou seja, o FCO hoje tem a melhor taxa de juros do mercado. Agora, falando do produtor rural, como que ele tem visto o fundo? Como que vocês percebem essa questão? Olha, ele tem visto com bons olhos, tanto é que, se pegar em comparação na área rural, no Mato Grosso, todo o Centro-Oeste, o produtor rural é o que mais tem procurado os fundos constitucionais, e o maior tomador hoje é a área rural do agronegócio. E também o fundo ele disponibiliza também a geração de empregos, né? Isso é importante frisar. Olha, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste ele foi criado para desenvolvimento regional e geração de emprego e renda. Isso que nos glorifica, que nos traz, nos dá o prazer de trabalhar junto a esses fundos. Se pegarmos ao longo dos 28 anos de Fundo Constitucional, houve uma geração de 7,5 milhões de empregos na região Centro-Oeste. Num país que temos aproximadamente 13 milhões de desempregados, isso é um número muito significante. E o objetivo do fundo é a geração de emprego e renda. Alguns outros pontos positivos assim que a gente pode ainda falar do FCO? Olha, o FCO em 2017, nós tivemos vários encontros nos Conselhos de Desenvolvimento Estaduais, onde, junto com os tomadores, buscamos algumas melhoras, alguma implementação nas linhas, tipo capital de giro aumentamos em 50%, aquisição de matrizes, que era 1.000 cabeças, aumentamos para 2.000 cabeças, para novilhos precoce, para essa região que tem uma grande produtora de carne, que era 1 milhão, hoje nós abrimos a linha para 2 milhões e estamos buscando os tomadores, se aproximando para melhorar ainda mais essa linha de crédito. Para esse ano, o que a gente pode esperar? Vamos sim, com certeza utilizar todo o valor disponível. Muito obrigada pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. Por aqui o Agricultura BR, já no finalzinho, traz para você como é que vem o movimento com a soja negociada na Bolsa de Chicago. Você tem conosco aqui soja vindo em alta, posição de massa $10,44 o bushel, maio $10,56, a posição de julho $10,65 por bushel e agosto $10,64 por bushel. As posições vão ganhando em torno de 0,80% neste momento. Por fim, vamos acompanhar o dólar comercial aqui no Brasil, que nesta segunda vinha operando com leve queda em relação ao fechamento da última semana. Neste momento, o dólar comercial segue em movimento de baixa. A baixa é tímida de apenas 0,12%, vindo agora a R$ 3,23 mais 8. E com esta informação, encerramos aqui mais um Agricultura BR para você. Obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.